Olá, esse é o Estante do Roteirista, seu podcast que percorre a bibliografia básica do escritor roteirista. Criado pelo Projeto Trama, Narrativas Audiovisuais e Criação de Roteiros, vem para auxiliar o seu estudo mais aprofundado da escrita. Apresentação. O primeiro livro do nosso percurso será o Manual do Roteiro, do Sid Field, publicado no Brasil pela editora Objetiva. Este livro, sob o título original Screenplay, teve seu primeiro lançamento em 1979 e foi reeditado em 82, 94 e 2005. Esta versão mais século XXI encontramos apenas em inglês, lançada pela editora Delta, e será usada para acréscimos de informação ao longo do programa. Neste episódio, usaremos informações obtidas em edições do livro e uma breve entrevista que vai estar disponível em algum lugar dessa plataforma. Hoje percorreremos resumidamente a introdução e o primeiro capítulo, o que é um roteiro. Ao todo, são 18 capítulos depois da introdução. Introdução. Para nos apresentar a origem do livro, Sid Field nos conta que escreveu roteiros por 7 anos antes de trabalhar na empresa de produção Cinemobile Systems, onde foi responsável pela seleção de projetos e leu, em 2 anos, cerca de 2.000 roteiros. De todos esses, apenas 40 ele considerou bons o bastante para serem apresentados à possibilidade de financiamento. Nessa época, ele ainda não sabia o que tinha de especial nesses roteiros. Depois da experiência na Cinemobile, ele foi convidado a dar aulas numa escola profissionalizante, o que fez com que a questão de descobrir o que fazia os melhores roteiros serem os melhores roteiros reaparecesse com mais urgência. Com a experiência de escritor e leitor e se atentando àqueles 40 roteiros, ele descobriu conceitos presentes em todos eles, como o fato da narrativa se basear nas imagens e contar a história de uma pessoa, num lugar, vivendo algo, com começo, meio e fim. Algum tempo depois, ele decidiu escrever o que estava ensinando e disso saiu o Screenplay. A título de comparação, um volume que talvez tenha mais marcas de leitura na sua estante, o Story, do Robert McKee, foi publicado em 1997, quase 20 anos depois do Manual do Roteiro. Capítulo 1. O que é um roteiro? O miolo do livro começa com a definição do paradigma da estrutura dramática, e o autor vai fazer a distinção entre o roteiro, o romance, que acontece no universo mental do personagem principal, e a peça teatral, que ele coloca como mais baseada na linguagem falada. Ele afirma que o filme conta uma história com imagens, diálogos e descrições, e usa o termo substantivo para descrever a necessidade de definir pontos no roteiro, ou seja, a premissa básica de ter um ou mais personagens em um ou mais lugares vivendo sua coisa, onde coisa é a ação. Ele já apresenta sua ideia sobre a importância do início, meio e fim para a narrativa, e como esses elementos não precisam aparecer necessariamente nessa ordem, mas vai voltar nesse assunto ao longo do livro. Segundo Field, a presença de início, meio e fim é formal e sustenta os elementos da trama no lugar. Explicando o que é paradigma, ele usa o exemplo de uma mesa, que pode ser resumida em um tampo com 4 pernas, segundo ele. Assim ilustra que dentro desse paradigma podem ter várias mesas diferentes, e dentro do paradigma do filme podemos ter vários filmes diferentes. Um primeiro lembrete do tipo de filme que o manual mira está na descrição de que os filmes americanos de Hollywood têm o teto padrão de 120 páginas de roteiro, onde cada página corresponde a 1 minuto de filme, contém ela diálogos, ações ou as duas coisas. Na versão revisada de 2005, Field explica que o limite de páginas é definido por causa do cálculo de orçamento por página, 1 minuto de filme. Além da logística de exibição diária em salas de cinema, os filmes que não são americanos sempre tenderam a ser menores, mas na edição mais recente o número de páginas, 90 na minha edição em português, nem é apresentado. Segundo Field, os profissionais conseguem identificar a qualidade de um roteiro pelo aspecto visual das folhas, a partir de uma noção do equilíbrio na distribuição dos elementos, como ações e diálogos. Seguindo, lemos que o começo, meio e fim do filme são divididos em 3 atos, separados por 2 pontos de virada principais.
O autor ressalta que um roteiro pode ter vários pontos de virada, mas esses que dividem os atos são essenciais. O ponto de virada vai ser melhor explicado no capítulo 9, mas quem não sabia agora já sabe que o plot twist estava nas regras desde muito tempo atrás. O ato 1, ou apresentação, é descrito nas 30 primeiras páginas do roteiro. Apresenta a história, os personagens, sobre o que ela trata, a situação dramática e os relacionamentos entre os personagens. É nas páginas finais desse ato que está o primeiro ponto de virada, no original plot point, um acontecimento que põe a história noutra direção, nos levando para o ato 2, ou confrontação, que transcorre nas 60 páginas seguintes. O segundo ato é quando o personagem enfrenta dificuldades durante sua busca ou necessidade dramática, que é o que o personagem quer, precisa conseguir ou vencer, etc. Nas últimas páginas do segundo ato está o segundo ponto de virada, outro acontecimento marcante que leva para o ato 3. Este terceiro ato, ou resolução, dura as últimas 30 páginas e é quando a necessidade dramática se resolve, ou seja, o personagem consegue o que queria, deixa de querer o que queria ou não tem mais como querer o que queria. No final do episódio, cheio de ironia, o autor nos questiona sobre a esperada descrença na necessidade de início, meio e fim bem definidos, até presumindo a analogia da arte com o caos que poderíamos fazer ao chegar nesse ponto do livro, e defende sua tese fazendo uma comparação com nascimento, vida e morte, um serviço novo ali da demissão, amanhã, tarde e noite, entre outras, passando aquela sensação de segunda-feira que sempre volta, mas nunca é a mesma, e vai, tendo esse paradigma justamente como um senso de coesão. E é basicamente isso. Se você não acredita, vai lá ler. No próximo episódio, vamos fazer o panorama do próximo capítulo do manual, o assunto. Protesto! Você que talvez entre em contato com essas indicações pela primeira vez e pode ficar confuso no seu processo criativo, é interessante ter em mente que não se trata de criar a partir disso, só pensando em se ater nessas indicações, mas pensar nisso quando você estiver criando e não conseguir entender por que algo não está se encaixando na sua história, de modo que tenha ferramentas para preencher algumas lacunas. Ao longo do estudo da escrita, que vai bem além do primeiro episódio desse podcast, será inevitável esbarrar em teorias que deixem mais evidente a questão da visão de mundo do autor e de uma relação com a escrita fora do espectro do que é mais palatável. Eu mesma diria que às vezes você não precisa fazer algo que se chame filme. Em alguns dói o silêncio, em outros doeu essa frase. Mas, bola pra frente. Como ninguém sabe que esse podcast existe ainda, ninguém comentou. Por isso eu comento enquanto vocês vão chegando. Quanto à questão do início, meio e fim, Sid Field não acha válido falar que a vida é um caos e as palavras do livro provocam. Alguém poderia dizer que parece que a vida do autor seguia um fluxo bem ideal e ele não sentiu necessidade de mergulhar fundo em ironia sobre o fechamento, e que deve ser muito bom ignorar a infelicidade de vagar na greve do universo de te dar uma nova fase na vida e nunca conviver com a angústia lancinante de se sentir à margem do processo natural do ciclo. E se você leu ou está lendo esse livro, levou alguma lição especial ou algo ofendeu seu processo criativo, manda pra gente. Seu comentário pode fazer parte do podcast. E nos vemos nos próximos capítulos. Literalmente. Este programa é uma parceria entre o projeto de extensão Trama, Narrativas Audiovisuais e Criação de Roteiros e a Rádio UEG Educativa. Coordenação geral do Trama, professora Jolevi. Coordenação da Rádio UEG Educativa, professora Thaís Oliveira. Coordenação de Rádio Teledifusão, professor Marcelo Costa. Divulgação, CriaLab UEG. Este episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por Marta Aragão.